No coração de Minas Gerais, no Santuário de Congonhas, 12 estátuas de pedra-sabão olham para o céu. Elas são consideradas a obra-prima máxima da arte barroca fora da Europa. São expressivas, detalhadas e anatomicamente perfeitas. Mas o que torna estas estátuas um verdadeiro enigma não é apenas a sua beleza, mas sim o homem que as esculpiu. A história diz que quando criou estas obras, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, já não tinha os dedos das mãos. Hoje, o arquivo Enigma não investiga um crime. Nós investigamos um milagre. Como um homem aleijado esculpiu a perfeição na pedra? Será que ele foi ajudado por anjos? Antônio Francisco Lisboa, nascido em 1738, era simplesmente o maior arquiteto e escultor do Brasil colônia. Um verdadeiro gênio do barroco. Ele era requisitado, famoso e rico. Mas, por volta dos 40 anos, uma doença misteriosa e terrível o atacou. Até hoje, o diagnóstico exato continua sendo um mistério. Lepra, reumatismo deformante. O fato é que a doença foi impiedosa. Os relatos da época são chocantes. A doença, literalmente, o aleijou. Ele perdeu os dedos dos pés, seus dentes caíram. E o pior de tudo para um escultor, seus dedos das mãos apodreceram e caíram ou se curvaram tanto que se tornaram como ganchos inúteis. Ele sentia dores terríveis e constantes. Para esconder sua aparência, passou a trabalhar apenas à noite, coberto por um capuz, sendo carregado por seus assistentes. Ele se tornou um recluso, um homem quebrado. Mas foi justamente depois disso, nesse estado, que ele criou suas maiores obras-primas. É aqui que a história se transforma num verdadeiro enigma. Estamos falando dos 12 profetas de Congonhas. Olhem bem os detalhes. As dobras das roupas, a expressão dos olhos, as unhas perfeitamente esculpidas. Como um homem sem dedos, sentindo dores excruciantes, conseguiu fazer isso? A ciência diz que ele usava seus assistentes, que faziam o trabalho bruto, e ele apenas dava o acabamento. Mas os relatos da época contam uma história bem diferente, uma história milagrosa. A lenda diz que Aleijadinho não trabalhava sozinho. Seus ajudantes contavam que durante a noite o mestre entrava em um tipo de transe divino. Dizem que anjos desciam do céu para ajudá-lo. A história mais famosa conta que seus assistentes amarravam os martelos e cinzéis nos seus pulsos e antebraços, e que forças invisíveis, os tais anjos, guiavam suas mãos atrofiadas, permitindo que ele esculpisse com uma precisão que seu corpo físico já não permitia. Então, quais são as teorias? A primeira é a da fé. Aleijadinho era um homem profundamente religioso e sua obra era a sua oração. Nessa visão, Deus, vendo a fé inabalável do escultor, permitiu que ele continuasse seu trabalho através de um milagre direto. Os anjos seriam literais e a doença teria sido a prova de fogo que purificou a sua arte. A segunda teoria é a dos historiadores mais céticos. Eles questionam, a doença era realmente tão grave assim? Eles sugerem que a história da perda total dos dedos pode ter sido um exagero romântico, criado décadas depois para transformar o gênio em mito. Talvez Aleijadinho tivesse dificuldades e dores, sim. Talvez tenha perdido alguns dedos. Mas ele ainda teria controle suficiente para esculpir com a ajuda de sua oficina e aprendizes. Os anjos, nessa visão, seriam apenas seus assistentes humanos. A terceira teoria é uma mistura das duas. A doença era, sim, gravíssima, as mãos quase inúteis. Mas o milagre não foi divino, foi humano. Foi a pura e absoluta força de vontade de um gênio. Aleijadinho, mesmo em agonia, teria usado seus braços e pulsos com as ferramentas amarradas e, com uma paciência sobre-humana, criou suas obras. O que a lenda chama de anjos seria, na verdade, a inexplicável capacidade da mente humana de superar a limitação física através da arte. O que o arquivo Enigma conclui?
A medicina moderna, analisando os relatos, confirma que Aleijadinho sofria de uma doença degenerativa terrível. O exagero pode existir, mas o sofrimento era real. É pouco provável que anjos literais tenham descido do céu. Mas a lenda dos anjos é a única forma que o povo da época encontrou para explicar o impossível. Como um homem morrendo em dor produziu tanta beleza? O milagre de Aleijadinho talvez seja este: a prova de que a arte e a fé são mais fortes que a carne. Ele não precisou de anjos descendo do céu, pois ele mesmo se tornou o próprio instrumento do divino. A doença destruiu seu corpo, mas ao mesmo tempo libertou sua alma de artista. O arquivo Aleijadinho está esculpido na pedra. Obrigado por assistir ao Arquivo Enigma. Se você gostou, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho. Da próxima vez, saímos do milagre da arte e vamos para o milagre da medicina, investigando as curas inexplicáveis que transformaram Madre Paulina na primeira santa do Brasil. Até lá,